Então, só retomando aqui, por que que o pessoal, durante um tempo, era muito fissurado, mesmo em teste tradicional, em desenvolvimento tradicional, o pessoal era muito focado em fazer cobertura de teste, cobertura de código. Eu quero ter 100% de cobertura, eu vou obter 100% de cobertura. Qual é o problema disso? Quer dizer, não é um problema, mas o que acontece? Acontece que toda vez que você pega uma medida e você foca especificamente nessa medida e você começa, não, a meta é obter cobertura de código, ela deixa de ser uma boa medida. Então as pessoas começam a desenvolver testes para cobrir. Então é aquela hora, o cara começa a colocar teste para cobrir o código. Então você acaba ficando na situação contrária. Vamos contratar uma outra pessoa. Vem o Ariel. O Ariel, ele me apareceu com 4 casos de teste. E aí ele fala, cobertura de 100%. Aí o Alex fala, rapaz, esse cara é bom. Tchau, Túlio. Não vou mais ficar com os 10 casos de teste do Túlio, que tem 100%. O Ariel está com 4 casos de teste, 100% de cobertura do mesmo jeito. Você concorda que... Desculpa aí. Mas você concorda que nessa hora a nossa tendência seria esquecer o Túlio e usar o Ariel? Só que daí depois a gente descobre que o Ariel, cara, ele é um péssimo testador porque na verdade ele é especializado em cobrir código, não em testar. Ele é especialista em cobrir código. Ele olha o programa e fala assim, não, eu vou cobrir aqui, vou passar aqui. Ele nem se preocupa. Os asserts do Ariel são uns lixos. As entradas que ele usa lá são muito toscas. Na verdade, ele vai lá, tá, eu entro aqui, eu vejo aqui, então eu crio a pilha e tá, testo aqui, já cobri esse trecho todo aqui. Eu venho aqui, coloco um cara na pilha, testo de novo. Beleza. Venho aqui, tiro o cara da pilha, testo. Beleza, acabou. Cobri todos os testes. Cobri todo o código. Ele nem parou para pensar o que ele estava testando. Ele nem parou para ver o que ele estava fazendo. Oh, desculpa aí, cara. Desculpa aí, Ariel. Não, assim, o que eu estou querendo dizer é que eu não queria ter ferido seus sentimentos, mas o fato é que você está focado demais em cobrir código, certo? E isso daí é um erro também, tá? Então, da mesma forma que a gente não pode ignorar essas medidas, esses critérios de cobertura, ou os critérios de teste, que a gente pode considerar outros também, da mesma forma que a gente não pode ignorar esses caras, a gente não pode considerá-los como meta, considerá-los como objetivo do seu teste. O objetivo do teste é obter 100% de cobertura. Porque quando você faz isso, corre o risco de você ter um cara, tipo o Ariel, assim, que ele se especializa em cobrir código, mas ele não é um bom testador. Ele é um cara que cobre código, mas não é um cara que testa bem. O cara que testa bem é um cara que tenta ver combinações, tenta ver casos particulares, tenta ver casinhos específicos, coisas assim, entendeu? Então tem essa diferença que a gente tem que ter. O risco é não usar cobertura nenhuma, é ruim. Usar cobertura para tudo e como critério único também é ruim, certo? Infelizmente, como tudo nessa disciplina, a gente não tem uma resposta fixa para nada, né? Tudo depende, infelizmente. Ou felizmente, é isso que faz com que a gente vai sempre ser necessário também, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Tranquilo, Ariel? Se recuperou? Mais ou menos, né? Mas... Tudo bem, né? Brincadeira. Tranquilo, professor. Eu também estou brincando, fica tranquilo. Bem, temos essa outra parte aqui, como eu falei, a gente vai pegar a parte de teste, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, outros tipos de cobertura e tudo mais. A única coisa que eu vou falar ainda nessa aula então quer dizer, a gente está pulando uma parte aqui dos slides, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de mock, que é algo que é um tipo de tecnologia, é uma das maneiras de você fazer, inclusive não é a única, mas é um tipo de coisa que em nível de código você consegue resolver alguns problemas de teste.
aquele rolo da testabilidade, controlabilidade, você de certa forma consegue resolver um pouco com essa história dos mocks, tá? Qual que é a ideia aqui por trás? Aqui, imagina o seguinte, imagina que nós temos um exemplo onde você vai procurar um livro num serviço de livros. Você tem um serviço que te dá, dado um livro, um título, por exemplo, ele vai conseguir trazer para você quais são todos os caras daquele tipo. Então eu tenho aqui esse book service. O book service eu passo para ele eu vou chamar o book search aqui, passando o book service, e aí ele vai usar esse cara aqui para retornar esse livro. Qual é o problema que a gente tem aqui? O problema que a gente tem é que para a gente testar agora, eu quero testar o getBook. Para eu testar o getBook, eu não tenho como testar o getBook sem ter um getService. Desculpa, um book service. O book service, ele é parte daquilo que eu estou fazendo. Qual é o problema que a gente vai ter aqui, Alex? Já que a gente vai usar o book service dentro do getBook para testar? Bom, é que você tem um serviço meio independente do programa. Exato. Isso daí vai ter problemas de controlabilidade, né? Isso. Você vai ter problemas de controlabilidade aqui. A menos que você controlasse o book service, você não vai conseguir controlabilidade aqui. Você vai chamar o getBook com um ISBN, vai dar um resultado. Você pode chamar de novo com aquele mesmo ISBN e ele pode te dar um outro resultado porque alguém decidiu mudar o book service. Então, quando você faz isso daí, na verdade você está querendo testar uma unidade, mas essa unidade ela depende de outras coisas, ela depende de outras partes. Uma maneira de você fazer é usando os mocks. Há um tempo atrás, na verdade, você não falava mock, você falava driver e stubs. Você usava os stubs. Mas hoje em dia, praticamente não se fala mais em stub, você vai falar dos mocks. O que é um mock? O mock, quando você vai desenvolver, é aquela história que a gente tem sempre trabalhado, tem brincado, quando você está programando numa equipe grande, você tenta fazer o projeto de tal forma que as equipes possam trabalhar de formas independentes. Mas você precisa agora do código de uma outra pessoa. O book service está sendo feito por uma outra pessoa. Está sendo feito pelo Gabriel, por exemplo. Então o Gabriel vai fazer o book service, mas você quer testar. Só que você depende agora do Gabriel para poder fazer o seu teste. A alternativa é você fazer algum esquema usando esses mocks. O mock, é a coisa mais simples possível. O mock simplesmente é um objeto que vai fazer de conta que é um book service. Só que ele é mais simples. Ele não precisa ter as funcionalidades, a regra de negócio, o cálculo, as verificações, ele não precisa de fazer nada disso. Então, por exemplo, um mock, isso aqui é um mock. Bem simplesinho, tá? Então aqui, ó, ele implementa a interface aqui. Lembra que quando eu estou usando aqui, ó, o que eu uso dele é o search, certo? Eu estou usando o search aqui do book service. O que eu vou ter agora? Eu vou ter um mock book service que implementa a interface book service e que tem um search. E esse search é bem tosco, ele é bem simples. Ele simplesmente vai comparar, olha, se o SBN for 1, 2, 3, 4, retorna esse livro aqui. Se não for qualquer outra coisa, retorna esse outro livro aqui, que é um livro vazio, o livro que ele não encontrou. Isso daqui, até parece exagero você dar um nome para um negócio desse. Mas basicamente, a parte conceitual aqui é assim, cara, não fique travado e não fique tentando fazer o seu teste sempre depender do serviço original, depender do elemento original. Crie mocks sempre que for necessário para você poder aumentar a controlabilidade. O mock é o cara que vai te dar a controlabilidade. Você não controla o book service, que é outra pessoa que está fazendo, mas você controla o mock. Eu consigo fazer o mock ser do jeito que eu precisar para poder resolver o meu problema. Então, na hora que eu for testar o meu book service, ao invés de eu utilizar o book service original,
eu vou fazer o meu book service usando um mock. Certo? Eu vou fazer ele utilizando o mock. Aí, esse cara aqui, ele simplesmente, olha, ele vai fazer aqui, olha, eu passo o serviço e o serviço vai receber um mock. Aí, tranquilo, consigo testar. Esse trecho de código aqui, basicamente toda aquela, isso aí é uma crítica que se faz inclusive, né? Tudo isso daqui foi para aumentar a testabilidade desse teste aqui, do teste getBook. Certo? Você consegue ver como é que a gente já fez para aumentar a testabilidade? Por que a gente aumentou a testabilidade, afinal? Sim, ele ficou mais determinístico. Exatamente. Vai dar sempre o mesmo resultado. E eu consigo garantir que, por exemplo, esse service aqui, ele sempre que eu for rodar, vai ter essa criação do mock aqui, e eu sei que esse cara aqui vai me dar um resultado sempre específico. Aí você fala, mas então para que está fazendo isso? Cara, quando você tem um testezinho assim muito simples, a tendência que a gente tem é falar assim, cara, isso aqui não está acrescentando nada, isso aqui não está agregando nada de valor no meu programa final, mas no fundo tá, cara, no fundo tá, tenha fé. Isso aqui vai ser feito uma vez, você fez isso aqui uma vez e você fez isso aqui uma vez. Depois que você fez esses caras uma vez, você vai executar isso aqui centenas de vezes, milhares de vezes. Pode ser que isso aqui seja executado milhares de vezes durante o ciclo de vida. Toda hora você vai lá e executa isso. E aí, para que você faz isso? Se alguém mexer em alguma parte e fizer alguma besteira em alguma parte do que você está testando, o código vai falhar imediatamente e você vai falar, não, pera, alguma coisa aconteceu. Não vai acontecer de você ficar semanas trabalhando, você quebra alguma coisa no código, você fica semanas trabalhando, só lá na frente é que você percebe que o negócio está quebrado. E aí, para você descobrir o que foi que quebrou ao longo desse período todo, é complicado. Dessa forma, você vai conseguir identificar isso imediatamente, tá? Isso aqui é o conceito de você usar os mocks, tá? No passado a gente falava de stub, a gente usava stub. Hoje em dia a palavra é mock. Mock test, criar mocks. Vamos ver mais um pouquinho disso aí também nas aulas seguintes, tá bom? Deixa eu parar aqui.